E aí, pessoal, sensacional? Estamos na reta final para o Enem 2015 e nessa videoaula de hoje eu quero dar uma dica para vocês sobre redação. No Enem é fundamental você se dedicar, sobretudo, às questões de matemática, porque em virtude do desvio padrão, matemática tem sido um grande diferencial. E a outra parte é a parte de redação. Redação no Enem é contada como se fosse uma prova à parte. Então é importante que você, na hora de escrever a redação, escreva com uma atenção redobrada. Dedique um tempo especial à redação. O faça com muito carinho. Escreva o texto da sua vida, como se fosse o último texto a ser escrito. A correção no Enem ela é baseada em 5 competências. E são exatamente sobre essas 5 competências que eu queria dar alguns macetes para vocês. A primeira competência diz respeito à correção gramatical. Não cometer erros gramaticais garantirá para você 200 pontos na redação do Enem. Então, se você tem dúvidas sobre a escrita de uma palavra, por favor, substitua por um sinônimo. Não cometa erros intencionais. Nunca separe o sujeito do verbo por vírgula. Pontuação é muito importante e a concordância também. A segunda competência diz respeito a escrever uma dissertação e, além de escrever uma dissertação, você não pode fugir ao tema. Para não fugir ao tema, há um outro macete aqui para vocês. Coloque em cada um dos parágrafos da sua redação o próprio tema que o Enem sugerir, ou, no mínimo, um sinônimo para este tema. Isso garantirá para você não fugir ao tema proposto. Além de fazer uma dissertação, a dissertação é um texto em que você dá a sua opinião, em que se baseia em argumentos, se baseia em uma tese e em uma proposta de intervenção. A terceira competência diz respeito a colocar os argumentos. Então, use exemplos do seu dia a dia. Use uma citação, cite autores como Zygmunt Bauman, que é um sociólogo respeitadíssimo em todo o mundo. Mas, se não der para você fazer isso, use um contexto histórico. Use conceitos de química. Por exemplo, nós sabemos que um processo químico consiste em catalisar, que é sinônimo de acelerar. Pega essa vertente da química e coloca lá. Coloca conceitos da física, da biologia na sua redação. Essa interdisciplinaridade é muito salutar para o Enem. A quarta competência diz respeito à coesão e à coerência. Então escolha algumas palavras. Por um lado, por outro lado, dessa forma, com isso, sobretudo, assim. Na conclusão, é importante que você coloque é importante, portanto, é imprescindível, portanto. Dessa forma, pode-se observar que coloque uma palavra que dá essa ideia de fechamento na conclusão. E a quinta e última competência é uma proposta de intervenção que você tem que fazer. Lembre-se que essa proposta de intervenção tem que ser detalhada. Você tem que dizer a solução e dizer como fazer essa solução. Mesmo que seja algo pessoal, que você acredite. E aqui vão algumas sugestões. Primeiro, sugira como proposta de intervenção multa. Porque tudo está diretamente relacionado ao modo de produção em que nós vivemos, chamado modo de produção capitalista. Então, cita multa como proposta de intervenção, por meio de impostos do governo. Cita também como proposta de intervenção a educação familiar, certo? Cite aspectos possíveis, plausíveis para que o leitor observe que o seu texto foi escrito com uma proposta ética, com uma proposta séria. Seguindo essas dicas, eu tenho certeza de que você detonará nesta prova do Enem. É muito importante que você faça sua redação com confiança em si. Você cursou o ensino médio inteiro. Você escreve constantemente. Então, bote isso na sua cabeça. Você sabe escrever. Você sabe o que é um texto bom e sabe o que é um texto ruim.
Confie em você, escreva um bom texto e vamos curtir a comemoração dessa aprovação que será sua. Um abraço do Português Sensacional e até um próximo encontro, galera.